Eu vou dar início já, apresentando primeiro o Fernando, pessoal. O Fernando, ele é o líder de tecnologia e inovação do Grupo Piracanjuba. Ele já trabalha há mais de 18 anos na área de tecnologia e ele tem um foco muito estratégico em inovação de projetos centrados nas necessidades do negócio. O Lucas, que é o nosso executivo de contas, vai intermediar esse papo entre o Fernando e o Joab. O Joab, ele é CIO da Mondial, na verdade, do Grupo MK, que contempla as marcas Mondial, Aiva e Exxon. O Joab tem mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia e já passou por diversos segmentos como indústria, varejo, comércio e serviço. Dito isso, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Vou passar a palavra para o Lucas. Lucas, um excelente evento para você. Mais uma vez, muito obrigado, Joab e Fernando. A palavra está com vocês. Perfeito. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a todos que conectaram, todos no nosso time, principalmente ao Joab e ao Fernando que toparam. E aí, para começar, queria primeiro perguntar para vocês, já que a gente está falando de S4HANA, né? Acho que temos uma diferença aqui, a Mondial e a Piracanjuba. Vou começar aqui com o Joab da Mondial. Vocês já nasceram S4, era ECC? Dá essa base para gente, Joab. Pessoal, antes de mais nada, muito bom dia. Muito bom dia. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Tá tranquilo o som, pessoal? Tranquilo? Boa. Perfeito. Perfeito. Bom dia, Antes de mais Joab. nada, Tô muito ouvindo bom bem, dia. sim. Muito bom dia a todos aí. Sem dúvida nenhuma, um prazer estar aqui com vocês. A gente aqui ocupa alguns cargos de gestão, às vezes tem dificuldade, né, de conseguir em evento. Ultimamente estou tendo bastante dificuldade de receber novos fornecedores, porque realmente a vida nossa não é fácil, né? Hoje, falando rapidamente, né, é importante a gente falar um pouco do Grupo MK, né? O Grupo MK é uma empresa hoje com mais de 6.500 funcionários, né? É uma empresa que tem um crescimento aí de 2 dígitos todo ano, uma empresa bastante ágil, né? Bastante ativa e, sem dúvida nenhuma, uma empresa que faz a diferença aí no dia a dia, né? Nos lares dos brasileiros, né? A gente costuma brincar que se você não tem um molde em casa, pode olhar que você tem, né? Alguma coisa nossa tem lá. E, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, obrigado a Tachyonics, obrigado, Lucas, pelo convite, né? É sempre um prazer estar falando sobre tecnologia, um brinquedo que a gente já brinca há mais de 30 anos, né? Às vezes, quando eu penso, eu falo, caramba, quanto tempo que eu já estou nesse mercado, né? E a gente, eu costumo dizer que somos privilegiados, né? De ser analógico e hoje totalmente digital, né? Ter essa oportunidade de ter passado por todas essas fases, né? E brinco também que somos privilegiados, porque acho que a maioria de nós aqui passou pelo bug do milênio, né? Que foi um período bastante interessante aí para as companhias e para quem é de tecnologia. Foi um momento ali muito interessante, muito legal, porque gerou muitas histórias. Mas voltando rapidamente aqui, depois desse início de agradecimentos, nós já nascemos, Lucas, né? A Mondial já nasceu no S4, né? A Mojo, ela tinha um RP de mercado, né? Um RP, inclusive, não muito conhecido, que veio desde o seu nascimento. A Mojo é uma empresa jovem, é uma empresa com 22 anos, 23 anos de mercado, nasceu ali no ano 2000, né? E ela nasceu com um RP de mercado chamado Send, um framework uruguaio, e esse RP foi sendo desenvolvido dentro da empresa. Eu cheguei em 2021 na Mojo, em abril de 2021, com essa proposta, né, de fazer toda uma revolução digital. E a gente não começa nenhuma revolução digital em nenhuma companhia sem antes você preservar e sem ter um trabalho muito focado na espinha dorsal. Eu costumo dizer que você primeiro precisa pavimentar, para depois você conseguir evoluir com outras coisas. Não adiantava nada eu entrar com CRM, eu entrar com BI, eu entrar com vários outras frentes, sem a minha espinha dorsal ter essa capacidade de absorver. E o SAP foi a escolha natural, né? Até porque a SAP hoje detém mais de 70% do mercado da indústria, né? É um produto muito maduro, né? A SAP nasceu ali em 72, né? Nas suas versões R1, R2, R3, depois ECC, né? E veio evoluindo nesse universo. E eu costumo brincar sempre com isso, né? A SAP é um universo, né? Então, a gente tem que ter até cuidados, e nós vamos falar sobre isso durante esse bate-papo, no processo
de implementação e de escolha de implementação do SAP. Mas nós já fomos na versão S/4HANA, que é a última versão, né? Temos explorado bastante as questões de Fiori, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui no nosso bate-papo, mas respondendo a sua pergunta de forma mais direta, é isso. Perfeito, perfeito, show de bola. Obrigado pelo contexto, parabéns pela jornada aí. Tenho certeza que foi um movimento aí, apesar de já nascer em S4, mas sair de um sistema de longos anos, vamos dizer assim, né, e depois migrar para um sistema de mercado sempre tem uns desafios. A gente vai tratar disso. Do outro lado, a gente tem agora o Fernando, que é o CIO da Piracanjuba. Aí também acho que a gente tem já um outro lado da história, né? Quem já estava no ECC, quem já estava ali no SAP e fez a migração para o S4. Dá esse contexto para a gente, Fernando, por favor, se quiser também falar um pouquinho da Piracanjuba, seu contato com o SAP. Bacana. Lucas, obrigado, obrigado. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado pelo tempo. Atacante, obrigado pelo espaço. Bom, eu sou Fernando Cunha, eu estou à frente na área de tecnologia, né? Eu sou gerente da área de tecnologia e inovação na Piracanjuba. Eu já estou na Piracanjuba há 10 anos. Contextualizando, né? A Piracanjuba, o Grupo Piracanjuba, é uma companhia de mais de 69 anos, a gente faz 70 anos o ano que vem. A gente está aí com os nossos produtos em mais de 80% dos lares brasileiros, então é uma penetração muito grande, uma indústria de muita importância hoje para o segmento de alimentos e para o Brasil pela penetração que tem. Aqui na Piracanjuba, a gente nasceu na versão SCC. Inclusive, eu já trabalho com SAP há muitos anos, então eu fui o gerente de projetos de implementação na Piracanjuba lá em 2014. E depois dessa implementação, eu acabei me tornando uma das pessoas da equipe da Piracanjuba e hoje eu lidero essa equipe que está muito voltada para tecnologia e inovação. Lá nós nascemos no SCC, né, a vantagem que a gente teve aqui foi que nós nascemos no SCC, mas já switch on HANA, então nós já entramos com o SCC rodando em Banco HANA, isso com o Go Live que foi dado ali em 2016, janeiro de 2016, e em 2023, em janeiro de 2023, a gente fez a mudança de SCC para o S4. Então a gente fez um projeto de conversão saindo do SCC, a gente já estava no EHP8, um ambiente sempre muito atualizado, né? Algo muito importante aqui, a Piracanjuba ela investe muito na área de tecnologia e em tecnologias que vão trazer o benefício aqui esperado para a companhia. Então a gente já estava muito atualizado, fizemos uma jornada de conversão, de 4 meses e meio, 5 meses, demos um Go Live ali em janeiro, ainda em ambiente, diríamos, nuvem, mas nuvem nossa, né? A gente já estava rodando em nuvem já há algum tempo. E em junho de 2023 a gente fez a migração para o Rise. Então hoje o nosso ambiente está rodando em nuvem pública, em nuvem privada da SAP, mas já rodando no ambiente Rise. Então fizemos um processo de conversão bem intenso no finalzinho ali de 2022 para atender essa necessidade da companhia, já manter o ambiente atualizado, já começar a fazer uso do que tem de novas soluções, novas tecnologias, mantendo esse ambiente ali vivo. A gente falou muito durante esse projeto que ele não era um projeto de TI, ele era por mais que fosse um projeto técnico, ele foi para nós um projeto habilitador, né, habilitando a empresa a fazer a adoção de outras tecnologias, de outras soluções, outros módulos. Então a gente está implementando outras soluções, EWM, TM, entre outras coisas, que foram ali alinhadas pelo projeto de S4 ter sido um projeto que habilitou a gente a estar um ambiente mais atualizado, mais próximo da necessidade e realidade de mercado. Então aqui está um pouquinho da história, a gente vai bater mais um papo aí sobre dores e aprendizados, né? Mas acho que é um pouco da história introdutória aqui para essa jornada que a Piracanjuba vem fazendo usando os sistemas SAP já há um bom tempo. Legal, perfeito. Poxa, parabéns também pela jornada. Acompanhou desde o comecinho ali o ECC, estabilização, nova tecnologia, migração para S4 e agora todo um futuro, né? Aí completando, vocês fizeram brownfield, vocês fizeram uma migração levando todos os dados, conversão 100%, talvez Nós fizemos conversão, Lucas, conversão técnica Legal, mesmo. A gente saiu do SCC para o perfeito. S4, a gente acabou não
A gente avaliou ali, hoje, o que o mercado chamou hoje seria um ambiente, um projeto brownfield, né? Então a gente aproveitou todas as customizações que tínhamos, fizemos uma conversão técnica, levando para esse novo ambiente. Lá em 2000 a gente fez um movimento ali de estudos em 2018, 2019, para entender um pouco do que estava sendo colocado à mesa, né, do S4 e de mudanças contratuais da SAP, e a gente chegou a avaliar se faria sentido, talvez, um greenfield, mas não faria. A nossa instalação muito recente, era uma instalação de 2016, então não tinha por que discutir ali um greenfield, e a abordagem do brownfield foi uma abordagem muito clara para nós, porque ela foi uma abordagem técnica, rápida e atendeu ao objetivo que a gente tinha de manter esse ambiente atualizado e, obviamente, mover ele para o Rise, né, que tem ali toda uma questão de gestão, aumento de segurança, que contribuiu para o que a gente tinha de expectativa de estar com esse ambiente Rise. Então, hoje o mercado chamaria de um projeto Brownfield, sim, foi uma conversão técnica, levando todos os dados e customizações existentes. Oh, perfeito, perfeito. Acredito que aqui, claro, né? Acho que os usuários tiveram, claro, mudanças e tudo. Acho que a gente tem esse impacto, mas acho que o impacto aqui, pensando nas áreas de negócio, por já estar no ECC e ir para o S4, mas basicamente manter ali os processos e tudo, foi algo mais suavizado. Quando a gente olha para um outro landscape, onde você sai de um sistema praticamente ali feito para você, ou de muito tempo, e vai para um sistema de mercado, talvez ali se tenha um primeiro desafio que é cultura, engajamento, adoção, treinamento. E aí eu queria perguntar para o Joab, como que você viu isso? Como que você lidou com isso? Como que foi assim o começo? Pô, decidimos ir para o SAP. Não é uma decisão só de TI, como o Fernando falou, né? É uma decisão que envolve o negócio. Mas e aí, como que faz agora? Como que lida com isso? Por onde você começou? Quais foram os desafios? Pensando ali nesse engajamento das áreas, né? Topar essa mudança. O Lucas, o Fernando foi muito preciso quando ele comentou que isso não é um projeto de TI, não é mesmo, né? Inclusive, essa foi uma das frases que a gente utilizou no nosso kickoff, no dia 1º de outubro de 2021, quando a gente contou para a companhia, né, que nós iríamos estar mudando o RP, que está há 20 anos, cheio de customização, já era um RP praticamente um personal RP, para um produto de mercado, que é o SAP, né? Eu acho que duas frases eu utilizei naquele momento que eu acho que são importantes, né? E sem dúvida nenhuma faz toda a diferença no que se diz respeito a uma implementação de SAP, né? A primeira foi a seguinte, né? Inclusive no processo de convencimento do board, né? Porque antes de mais nada a gente tem que convencer o board de que faz sentido, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi um processo bastante interessante nesse sentido, porque a Mondial não queria fazer uma mudança, né? Então a gente teve que fazer todo um trabalho de ROI, todo um trabalho de análise, né, desse ambiente, né, para que a gente pudesse ter aí uma migração saudável. Mas eu costumo dizer o seguinte: migração de SAP, ela é uma migração que ela tem que acontecer com muito engajamento da companhia. Por isso que não é um projeto de TI, né? Porque vai mexer com todas as áreas, vai mexer com cultura, vai mexer com o dia a dia, né? Vai mexer com todas as frentes, né? E a frase que eu mais uso é a seguinte: marquem aí. Nunca faça isso. Comprei SAP, agora eu se consagro. Gente, cuidado. Agora Não você é assim que consegue. funciona. Eu costumo dizer isso, cuidado, não é assim que funciona. Porque, assim, inclusive os nossos sócios fundadores, né, eles conheciam história de mercado que arrepiava a espinha. Porque, assim, imagina para o industrial, que é o caso da Mondial, ficar um dia sem produzir, um dia sem faturar, um dia sem expedir, né? E a gente conhece empresas que, depois de uma implementação de SAP, fica 5, 10 dias, né? Com dificuldades, né? Agora, isso é problema na solução? Não. Isso tem um ponto que eu acho que é fundamental. Primeiro, isso, né? Não subestimar o produto. Então, eu vou repetir: comprei SAP, agora eu se consagro. Nunca façam isso, né? SAP é um universo, é muito grande, tem muita coisa, né? Você nunca vai conseguir implementar o SAP com 100% da sua capacidade. Você trava a empresa, né? Então, um dos exemplos que eu utilizei na ocasião foi o seguinte: o cara usa um Fusca
durante anos, né? Ele sempre teve Fusca. Esse cara não pode ter uma Ferrari? Claro que ele pode ter uma Ferrari. Só que para ele ter a Ferrari, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é dar uma reduzida no tuning. Né? A Ferrari tem lá 1.000 cavalos, ele está acostumado com um Fusca de 36 cavalos. Bota a Ferrari com 100 cavalos, já vai ser para ele um negócio interessante. Só que eu uso muito esse exemplo da Ferrari porque o que acontece é o seguinte: imagina a seguinte situação, o cara é extremamente inteligente e ele entra na Ferrari, ele vai ter dificuldade de ligar essa Ferrari. Então precisa de quê? De treinamento. Né? E aí entra uma questão que é fundamental, que é a gestão de mudança. Gestão de mudança no processo de implementação de SAP é core. Né? Tem que estar muito bem alinhado, tem que estar muito bem estruturado. As pessoas têm que ter essa visão de como vai ser feita essa implementação, quais impactos vão gerar, o que, que vai mudar no dia a dia. Né? E voltando à questão da Ferrari, né? Imagina que esse cara seja muita gente, consiga ligar a Ferrari, ele vai bater a Ferrari, porque ele não vai estar acostumado com aquele ambiente, mas ele não pode ter? Claro que ele pode ter. Então passa-se muito por uma questão de treinamento, mudança de cultura, entendimento do que a solução pode trazer. E um fator fundamental, Lucas, que a gente também leva para a companhia, né, é que assim, a Mondial, como eu mencionei, ela vem num crescimento exponencial. Né? E para absorver, né, esse crescimento, não adianta, você tem que ter uma boa espinha dorsal. Né? Sem uma boa espinha dorsal, você não consegue absorver esse crescimento e absorver essa evolução que a empresa precisa e necessita. Então, logo, a implementação de um RP pujante, um RP forte, um RP que consiga, de fato, trazer benefícios principalmente, né, benefícios de confiabilidade, de entendimento de dado, entendimento do formato, a conversa entre as áreas. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente entrou primeiro com o S4. Na sequência, nós fizemos um projeto de implementação do EWM, né? Que é cuidando de toda a parte de logística. E agora nós estamos desenvolvendo um projeto de TMS. Então, com isso, você vai, de fato, fazendo com que o conceito de RP, né, que faz todo o processo da cadeia, né, de construção da empresa, de desenvolvimento desde a chegada de matéria-prima até a saída de um produto e a chegada desse produto no cliente final, a gente tenha todo esse histórico e com confiabilidade. E aí passa por todas as questões fiscais, por todas as questões de mercado, de todas as questões que permeiam aí, né, o processo produtivo. Então, é um desafio, né? Tanto que quando nós tomamos a decisão de fazer essa migração, a primeira coisa que eu comentei com o board foi o seguinte: gente, vamos ter muito trabalho, é trabalhoso, é um desafio, mas, gente, é muito prazeroso. Nós estamos com 1 ano e meio do Go Live, né, que nós fizemos Go Live. Então, a gente já está num processo de maturação bastante importante. E os ganhos que a companhia teve nesse período, assim, são muito substanciais. Inclusive, nos dando a oportunidade, né, de observar o futuro de uma forma muito mais tranquila, sabendo que hoje nós temos, sim, uma espinha dorsal, com todos os seus legados ali plugados, de uma forma muito positiva. Né? Então, isso faz muita diferença no que se diz respeito a uma saúde tecnológica da empresa. Né? Assim como o Vitor comentou, a Mondial é uma empresa que investe muito em tecnologia. Né? Inclusive, recentemente agora, criamos uma área de inovação. Né? Então, mais uma das verticais de TI. Hoje, o TI da Mondial, a gente tem infraestrutura, sistemas, projetos e processos, SAP, né, que é uma squad 100% dedicada, depois eu vou contar um pouco sobre isso, né, nós fizemos um spin-off da área de TI, mas eu conto um pouco melhor sobre isso, e mais uma vertical agora, que é a inovação, né, porque, assim, pessoal, não tem como, a gente não pode correr daquilo que o mercado inteiro está fazendo. Nós estamos vivendo hoje, né, mais um momento de privilégio para quem é da área de TI e quem não é também, que é essa onda de inteligência artificial, essa onda de automação de processo, essa onda de otimização de processo. E tudo isso vai estar permeando, né, esse ambiente. Então, se você tem uma boa espinha dorsal, se você tem uma boa pavimentação, um bom alicerce, qualquer outro produto que você trouxer, você vai ter esse envolvimento e essa integração de uma forma muito positiva. Né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar mais informações preditivas, que é isso que todo mundo quer quando você vai falar nos boards, quando você vai falar com conselhos, com as empresas em modo geral. Eles querem ter o máximo de dados possível para que eles consigam ser mais precisos ou tomadas de decisão. E nada mais importante do que você ter confiança nesses dados e capacidade de analisar esses dados e tomar uma decisão o mais rápido possível e de forma bastante assertiva. Então, esse mundo SAP traz para as companhias, mas não só o mundo SAP, mas esse mundo integrado. Né?
onde você tem essa capacidade de integração, essa capacidade de fazer com que os dados estejam ali sempre dentro do mesmo ambiente. Perfeito, perfeito. Acho que a gente até começa já a justificar, né, a ida para o ERP, ou porque essa mudança, né? Acho que não só se tem desafios, né, mas acho que depois os benefícios, tendo esse controle, né, sem ter esse anseio na hora de fazer a implementação, indo bem, envolvendo as áreas, é o que você Isso falou, aí. treinamento, engajamento, cultura, gestão de mudança, gerenciamento do projeto é muito importante, Fundamental. né? Fundamental. Perfeito, E perfeito. uma dica também que eu posso deixar com o pessoal que está com a gente, Lucas, uma dica que eu acho que é importante, manter o mais standard possível. Quanto menos Perfeito, desenvolvimentos show. você faz dentro do ambiente, né, é o que a SAP também está buscando O famoso com clean o core, conceito de né? clean core. É o clean core. Você ter Exato. o seu SAP o mais simples possível, o mais standard possível, porque isso vai ajudar muito. E assim, eu tenho hoje nós temos um cara no nosso time que é o Winkler, né? Num outro momento seria importante trazer, que o cara tecnicamente eu chamo que é o papa da SAP, né? O cara é muito bom. E uma vez ele usou uma frase que é muito legal, gente. Eu acho que isso tem que ficar no coração de todos vocês aí. Se é elementar, tem no SAP. Se Se é é essencial, elementar, tem né? no SAP. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Muitas vezes você vai fazer um projeto de implementação e, claro, a gente tem N consultores, N consultorias, tem N pessoas fazendo. Né? E muitas vezes essas pessoas não conhecem a área de negócio, não conhecem aquilo que a ponta faz. E aí a área de negócio traz uma necessidade. Né? O que ele quis dizer com isso? Se essa necessidade é elementar, tem o SAP, procura que tem. Muitas vezes não vai ser feito daquela mesma forma que você faz, dando 3 cliques ou 4 cliques. Às vezes você vai dar 2 cliques e meio, mas você vai chegar no ambiente final. Isso, gente, evita e reduz muito a gente desenvolver as famosas Zs, as famosas personalizações do SAP. Isso pode acontecer? Pode ter essa necessidade? Pode, né? Mas você tem que sempre tentar Mas tem que manter ser isso numa controlado, né? margem baixa. Isso, numa margem baixa. Porque Exato. daí, até nesses momentos, né, que o Vitor passou de necessidade de migração de um ECC para um S4, para uma outra versão, sair do on-premise para o Rise, né, e por aí vai, todas essas modalidades, né, e SAP é uma sopa de letrinhas mesmo, é o BTP para cá, é SAP para lá, é MM para cá. Quem não é do mundo da SAP fala que sopa de letrinhas, mas é isso. Até para você navegar nessa sopa de letrinhas de forma bastante tranquila, quanto mais standard você tiver, mais fácil vai ser para que você faça essa jornada de forma mais tranquila, mais segura. Total, acho que o standard é essa busca pelo standard. Mas claro, né? A gente sabe que, principalmente no segmento, dependendo do segmento, é necessário uma adaptação. Acho que o Fernando, conhecendo um pouquinho só do negócio, acho que o Fernando tem muito mais domínio, mas sei que tem muitos pontos, né? Folha do leite, coleta, o processo logístico é muito complexo, né? Num segmento como o agro. E aí, Fernando, até trazendo perguntas do chat aqui, é, acho que tem duas coisas que eu queria que você comentasse. A primeira é qual que foi o maior desafio nesse brownfield? E até um dos desafios que eu imagino é pensando no convencimento, assim, pô, eu vou fazer uma migração, talvez tenha uma expectativa do outro lado de ter mudanças, mas ao mesmo tempo não dá para fazer um novo projeto. Foi o que você falou, a gente preferiu o brownfield pela rapidez e tudo. Então, queria que você comentasse se teve algum desafio específico que você falou, olha, esse foi o top um e como que foi convencer para falar, pô, preciso ir para S4. Não é só questão de suporte, eu vou ter benefícios, eu vou trazer mudanças. Então, como você conseguiu materializar isso? Legal. Lucas, desafios para essas migrações, né? O que que tem sido? Acho que o primeiro grande desafio é investimento. Então, a gente tomou a decisão de fazer essa migração em um momento em que o investimento para fazer ele era mais baixo. Por quê? Porque a demanda para fazer esse tipo de movimento ainda era muito pequena. Então, a gente tinha ali uma demanda menor, consequentemente, o investimento para se fazer esse movimento ele também era menor do que o que a gente tem encontrado no mercado agora. Então, a gente sempre teve uma preocupação, até puxando aqui um outro ponto que está colocado ali no chat, que tem uma relação com isso, que uma das nossas preocupações é, à medida em que
a gente se aproxima das datas, né, 2027, 2028, ali, que são os limites que a SAP estabeleceu de manutenção para os seus ambientes, a gente sabe que a quantidade de mão de obra disponível para fazer esse movimento também seria cada vez menor. Então, a gente talvez teria que fazer um projeto com consultorias menores ou com menos qualificação. Então, isso foi algo que sempre a gente olhou com muito cuidado para tomar uma decisão assertiva de fazer esse movimento no momento certo, para pagar mais barato, para fazer com mais qualidade, para fazer em um momento de crescimento da companhia. Hoje a Piracanjuba já é uma empresa gigante e a gente sabe que pela estratégia de crescimento que a Piracanjuba tem, onde a gente cresce 2 dígitos por ano, quanto mais longo, né, mais atrasado eu deixasse para fazer esse movimento, maior seria o tamanho da operação da empresa e, consequentemente, maior o risco para um movimento como esse. O que é um dos grandes desafios para esse projeto é quando a gente olha para o processo de conversão e a gente considera o downtime que precisa ser feito. Né? Então, a gente já viu experiências de mercado, a gente teve a nossa com um downtime de X dias, e o mercado também tem ali os seus X dias que, entre o processo de conversão, pós-conversão, a empresa ela tem um período de downtime. Então, a gente planejou tudo isso para o final do ano ali para encaixar dentro das nossas operações. Então, fazer toda a companhia se programar para que esse downtime acontecesse de maneira assertiva, objetiva, impactando menos, né, menos o resultado da companhia, porque a gente é uma empresa que produz leite. Então, a gente brinca o seguinte, a vaquinha que está lá dando leite, ela não tem downtime, né? Ela não vai respeitar o meu downtime. Vamos parar. Não tem isso. Então, eu tenho uma responsabilidade de continuar produzindo, independente se eu tenho aqui uma operação sistêmica ou não. Então, foi pensado toda uma estratégia envolvendo a companhia como um todo, para que essa operação se mantivesse, para que a produção fosse feita, os estoques armazenados nos nossos WMs, o material consumido, mesmo pensando aqui em downtimes. Então, acho que o grande desafio foi toda a gestão de mudança que foi feita, envolvendo toda a empresa, dando uma visão para a empresa muito clara do que era o projeto, quais benefícios a gente esperava com esse projeto. Então, o benefício de segurança, o benefício de performance, o benefício de poder começar a fazer a adoção de transações mais otimizadas, como é o caso do Fiori. A gente estar com um ambiente mais atualizado para fazer a adoção de outras soluções. A gente vinha de uma implementação de EWM para almoxarifado, a gente vinha de uma implementação já iniciada para fazer a implantação do TM, agora tem outros movimentos para implementar o EWM na expedição, então a gente tem todo um roadmap olhando para Digital Supply Chain, onde a gente vai trazer IBP e outras soluções. Então o projeto ele foi com esse viés e a gente teve um desafio de gestão de mudança para deixar tudo isso alinhado e fazer com que toda a equipe, né, e quando eu falo equipe, não só TI, mas a equipe do negócio como um todo, se preparasse para aquela janela de downtime. Então, para fins de benchmark, a gente teve uma janela de downtime de 6 dias, onde a empresa ficou durante 6 dias nesse processo de conversão. Então, eu fui até o finalzinho do ano, até o dia 31, fiz todos os faturamentos, e na noite do dia 31 para o dia 1º, a gente começou o processo de conversão. Então, a gente fez todo o processo de conversão de uma base de dados, a gente fez toda a operação de cutover, todas as organizações de transações ex que foram feitas. Então, todo esse processo, ele levou 6 dias. E a empresa continuou operando, com exceção dos faturamentos de venda, né, porque de fato ali a gente não tinha um sistema para faturar, mas com várias contingências elaboradas para manter a produção funcionando, seus respectivos apontamentos, os armazenamentos no armazém. Né, a gente produz em uma das nossas unidades aqui aproximadamente 1.000 pallets por dia. Então, não dá para eu ficar aqui 6 dias só. E aí, o que eu faço com esses pallets? Não, então a gente pensou em várias contingências e todo esse planejamento a 4 mãos entre TI e negócio permitiu que a gente superasse esse desafio de downtime. As primeiras conversas de downtime eram de 12, 15 dias. Né? E a gente, fazendo um bom plano de corte aqui com toda a empresa, a gente chegou a um plano de corte de 6 dias, onde a gente conseguiu fazer esse downtime. Então, acho que pensando em grandes desafios, eles estavam relacionados a esse processo de alinhamento junto às áreas de negócio, para mostrar que esse processo precisava acontecer e o downtime era a principal dor que a gente tinha aqui dentro. Então, foi toda uma estrutura de gestão de mudança e gestão de projeto que foi pensada. Só para vocês terem ideia, só para esse projeto a gente atuou com 5 gerentes de projeto. Né, olhando em que eu tinha uma frente de gestão de projetos para conversão, uma frente de gestão de projetos para trabalhar o que era os ajustes das nossas transações ex, das nossas customizações, uma outra frente para trabalhar com todas as integrações,
uma vez que eu tenho aqui 45, às vezes 50 sistemas satélites, nem todos estão relacionados diretamente a SAP, mas você tem um volume de sistemas satélites e especialistas que se conectam com SAP. Então a gente dividiu em algumas áreas de gestão de projetos para que esse projeto fosse gerenciado, e por isso a gente conseguiu fazer um projeto de conversão de 4 meses e meio. Um projeto muito eficiente no que diz respeito ao que a gente tem olhado para o mercado. Então, acho que respondendo aí, Lucas, acho que o grande desafio foi esse, tá? Pensar em downtime, como é que a gente organizava toda a companhia para que esse downtime não impactasse os resultados de negócio. Preparação, né? Aqui, tanto o Joab quanto você, nas falas, destacaram um ponto que se soma ali com preparação, né? Então, preparar a empresa, preparar o negócio, ter bem a visão do que é o SAP, né? Não subestimar o produto, tentar pegar todas as variáveis possíveis para ter uma boa virada, né? Não ter nenhum trauma ali de ficar dias a mais sem faturar, parar a companhia, impactar o negócio, sendo que o objetivo é totalmente o contrário desse movimento. É melhorar o negócio, é dar mais fluidez no processo, é trazer visibilidade e tudo mais. É, indo até para um tema que também está aqui no chat, é a falta de profissionais. A gente até fez um meetup no, uns meses atrás, falando sobre isso, sobre como a gente tem lidado com a falta de profissionais, e até falando sobre gerenciamento de projetos, que acho que é um tema aí que o Fernando trouxe muito bem. E aí eu já entro numa questão de e futuro. Eu vejo que até o Joab vai falar da MKTech, depois eu abro também para ele falar, mas sobre gerenciamento de projeto, aí, ô Fernando, vocês tinham 5 gerentes de projeto, cara. Foi difícil encontrar, é difícil formar. Você que está no Centro-Oeste também, é, tem até relação ali, a gente conversando com o Senai para tentar formar ali mais jovens e tudo. Conta um pouco para a gente como você tem lidado com essa falta de profissional, as ações que vocês têm feito. Depois eu Perfeito. vou querer ouvir do Joab também. Oh, maravilha. Acho que o ponto que está colocado aqui ele é muito importante. Realmente, né, falta mão de obra qualificada quando a gente olha para o universo SAP. E falta desde o sentido de desenvolvedores, equipes funcionais e gestão de projetos. Aqui a gente tem uma condição onde a gente forma muitas pessoas nesse mercado SAP, né? Então a gente contrata, eu tenho uma equipe de projetos onde a gente contrata, forma essas pessoas ajudam a gente a fazer a entrega desses projetos. A gente tem em média 40 projetos simultaneamente rodando dentro da companhia, praticamente 95% deles tocam ambientes SAP. Então, tem uma dificuldade, sim. Aqui na Precanju, a gente tem uma estratégia de formação de mão de obra junto ao Senai, onde a gente vem desenvolvendo profissionais no sentido da área de desenvolvimento. Por quê? Porque hoje a gente tem uma dificuldade em contratar, né, pessoas que consigam trabalhar em um novo viés de desenvolvimento. E para a área de gestão de projetos, aí até abrindo um parêntese, né, eu já atuo nesse mercado há 14 anos e a gente vendo esse gap, a gente acabou abrindo uma outra iniciativa aqui, que não é uma iniciativa especificamente da Piracanjuba, é uma iniciativa minha e de mais uma pessoa, em que a gente está no mercado buscando trazer formação para a gestão de projetos SAP, muito em função dessa dificuldade que a gente tem de contratar mão de obra qualificada. Então, é uma formação que vai ajudar, por exemplo, a gente trazer o contexto de SAP Activate, o contexto de gestão ágil para amarrar tudo isso e que as pessoas consigam fazer a entrega dos seus projetos. Então, realmente hoje é uma dificuldade, eu tenho conversado com várias consultorias dentro da própria Precanjuba, quando a gente vai para o mercado contratar, a gente sabe que precisa contratar para formar dentro de casa, a gente geralmente não acha esse conhecimento formado no mercado, né, até porque tem uma demanda muito grande. O que eu tenho falado muito por exemplo, em um projeto aqui a gente acabou demandando 5 gerentes de projeto, mas qualquer projeto que seja ele, menor que seja, a gente está falando de um envolvimento de pelo menos 2 gerentes de projeto, né, onde eu tenho um gerente de projeto do lado do cliente, um gerente de projeto do lado da consultoria. E aí você imagina um cenário igual ao nosso em que eu dei um exemplo disso recentemente. A SAP cresce 25% no último trimestre em comparação ao trimestre anterior. Se a SAP está crescendo 25%, é porque tem novos clientes entrando, é porque tem novos projetos acontecendo e, consequentemente, não existe uma demanda de formação de mão de obra que acompanhe esse crescimento. Então, buscar essas formas de
trazer para dentro da companhia maneiras de formar novas pessoas, acho que é um dos pontos que vai ajudar a gente a mitigar esse problema. É uma realidade de mercado hoje, e eu não estou dizendo só da equipe de gestão de projetos. Posso dar um exemplo da equipe de funcionais hoje que a gente tem, que não são todos os funcionais hoje, por exemplo, que estão buscando entender o que é a nova abordagem de S4, não estão entendendo o que é a abordagem de Clean Core. Então, hoje, você pede alguém para fazer um desenvolvimento, vem uma especificação para fazer um desenvolvimento ABAP. Né? Sendo que hoje eu tenho mecanismos para fazer uma extensibilidade, a própria Tachyonics, enfim, você tem novas alternativas de mercado que a equipe funcional também, às vezes, ela não busca se desenvolver para isso. Então, tem uma visão muito clara, vai faltar mão de obra no mercado, sim, se a gente não conseguir formar essas pessoas, e aí dentro da Precanjubu a gente tem iniciativas para isso, e no mercado também a gente tem buscado algumas iniciativas para ajudar a formar pessoas que vão conseguir entregar os resultados que esses projetos aí esperam. Sejam projetos de implementação do zero, projetos de conversão, a gente sabe que no Brasil hoje, por exemplo, tem uma estimativa de 1.200 clientes rodando ECC. Quando a gente pergunta e vai entender os números de quem já fez essa conversão, a gente está falando de 300 clientes, 400 clientes que fizeram conversão. Então, ainda existe um universo gigante de clientes hoje com necessidade para fazer uma conversão, que ainda às vezes nem sabe qual é o tipo de processo ao mais adequado. Se vai para um greenfield, se faz brownfield, se faz um landscape transformation, enfim. Por que disso? Porque ainda tem muita demanda para o mercado e a gente precisa de mão de obra qualificada para ajudar essas empresas a fazerem esse movimento aí e ajudar o nosso mercado brasileiro a evoluir nesse sentido. O ponto-chave da implementação são as pessoas, né? Seja o conhecimento do consultor, seja quem está gerenciando o projeto, seja as pessoas que vão usar, seja o board que está tomando a decisão motivado pelo caminho correto, mas são pessoas no final. E acho que a Mondial ter nascido no S4 também não mudou muito nesse ponto, também requereu ter pessoas qualificadas ali. Tanto é que Joab até vai comentar aí sobre a MKTech. Acho que, Joab, como você tem lidado tanto para profissionais internos como com parceiros, fala para a gente um pouquinho de como foi o desafio disso, falando de pessoas, e também como que você tem visto o futuro nessa área de tanto sustentar o SAP da Mondial como novos horizontes. Lucas, é um desafio. É interessante ouvindo o Fernando falar, né, que às vezes muda só o endereço, mas os desafios são os mesmos, né? E até aproveitando aqui, ajuda colaborando um pouquinho com esse tema, né, de profissionais, né? O Bruno fez uma provocação no chat, né? Vou até ler na íntegra aqui para contextualizar, né? O problema seria a falta de profissionais ou as consultorias não querem pagar o custo de profissionais já formados e com experiência? Aí ele complementa, eu vejo que profissionais têm, mas as consultorias e clientes não querem pagar o custo. Aí fica mais fácil formar júnior e pagar pouco. Tem alguns pontos que são verdades aí, Bruno, e alguns não. Então vamos tentar contextualizar essa questão de profissionais que você comentou, falando ainda como Mondial, né, como cliente. Né? Infelizmente, Bruno, a gente tem um problema, e aí o Fernando falou sobre isso, eu falei, olha que interessante, é a mesma sensação que a gente tem. A gente teve um problema muito grande, e aí é onde a gente está falando de falta de profissionais. A gente sempre teve muitos profissionais atuando com SAP. No entanto, as variações do R3, por exemplo, para o ECC, o cara conseguia ter uma adaptação. Agora, para o S4, requer que esses profissionais voltem para a cartilha. Os caras têm que voltar para a mesa de treinamentos. Por quê? Porque o S4, gente, ele mudou bastante os conceitos. Quando você fala, então, de BTP, quando você fala de Fiori, né, eu falo isso porque, assim, eu tive profissionais fazendo a nossa implantação com 20 anos de experiência em SAP. Só que eles tinham uma grande dificuldade. Então, vão aí 2 dicas para os consultores de SAP. A primeira, tem que se aproximar mais do negócio. Tá? Você tem que ter o conceito seguinte, você é especialista naquele módulo no sistema, mas você precisa ficar cada vez mais especialista no negócio. Tanto que, assim, tinha um profissional, inclusive falecido, né? Não sei quem aqui chegou a conhecê-lo, mas o Agostinho, ele era considerado o papa do PP. Por que o Agostinho era considerado o papa do PP? Porque o Agostinho veio da produção. O Agostinho era um cara de produção, e eu falo para vocês, tem surgido, isso aí também é uma outra dica importante aí para quem aqui usa,
tem surgido excelentes consultores que vêm da área de negócio. Porque o cara já vem com a visão da necessidade. Lembre-se, gente, que independente de SAP, e aí não tem jeito a gente não colocar os 30 anos de experiência que a gente tem, independente de SAP, planilha Excel, Oracle, independente do sistema que você tenha, né? Independente do sistema que você tenha, conhecimento da necessidade que o sistema precisa entregar é muito grande. É aquela velha máxima, né? No passado a gente fazia muito essa brincadeira, né? O área de negócio tem uma necessidade, o desenvolvedor desenvolve aquilo que ele acha que é importante, o tester testa aquilo que ele acha que vai fazer sentido, quando volta para a área de negócio ele fala, não é nada disso que eu queria. Né? Então, essa jornada é super importante para que os consultores tenham isso também. Né? Esse carinho, essa visão, esse entendimento do que a área de negócio precisa versus aquilo que vai ser demandado. E aí, Bruno, respondendo a sua pergunta, sim, temos poucos profissionais com essa capacidade. E aí o que acontece? Existe uma supervalorização de profissionais por falta de demanda. Né? As consultorias acabam entregando profissionais que muitas vezes não são nem pleno com um valor de sênior, e você tem uma dificuldade muito grande na entrega, porque você não tem essa sinergia, e aí onde faz muito sentido a gestão de projetos, para poder trazer essa sinergia, conectar essas pontas, né, e esses entendimentos para fazer com que a coisa funcione. Então, realmente, a gente tem tido, sim, uma dificuldade muito grande em profissionais. Inclusive, baseado nisso, Lucas, obrigado pela oportunidade. Né? Num passado não muito distante, eu trabalhei numa empresa, talvez alguns aqui conheçam, que foi a EDS. A EDS ela era um spin-off de dentro da GM. Né? Então, a área de tecnologia da GM fez um spin-off. Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu trabalhei lá na década de 90 com eles, etc. E, nesse momento, junto à Mondio, tivemos essa oportunidade. Então, nós montamos recentemente a MKTech. Né? A MKTech hoje é um spin-off da área de TI de dentro da Mondio. Né? E muito por essa dificuldade que o Fernando colocou muito bem e que a gente está colocando aqui de dificuldade de profissionais. Então, hoje eu não tenho uma consultoria cuidando do nosso ambiente. Hoje a MKTech está dentro de casa. Né? Eu tenho hoje 20 profissionais de SAP no time da MKTech. Porque a Mondio, né, ela é um grupo de empresas que inclui também a GDS. A GDS é a Black School, que é a empresa de suplementos. Né? E aí é um negócio mais voltado à indústria farma. Então a MKTech já inicia com esses clientes, né? E já surgindo clientes também no mercado querendo fazer não só a migração de versão, mas migração de TOTS para SAP e por aí vai. O mercado ele é muito pujante. O mercado hoje, principalmente, e as empresas estão entendendo, pessoal, uma coisa que é fundamental. Eu estou batendo nessa tecla, eu estou sendo até prolixo nisso, mas é porque é algo fundamental, a espinha dorsal. Quanto melhor a sua espinha dorsal, mais fácil você vai conseguir cuidar desses legados. Como o Fernando colocou, ele tem 50 legados lá. Muitos deles plugado no SAP, é mesmo o cenário nosso, né? Eu tenho, hoje, para vocês terem uma ideia, o SAC, né, o meu serviço de atendimento ao cliente é dentro de casa. Eu tenho uma solução que atende esses clientes. Eu tenho que fornecer para a minha estrutura de BI dados para que as pessoas consigam fazer os trabalhos de marketing sobre esses clientes. Então, não adianta eu oferecer um produto para um cara que está reclamando da Airfryer, por exemplo. Né? Não adianta eu querer fazer um trabalho para um cara que a gente está tratando um outro tipo de problema. Então, eu tenho todo um cruzamento de dados, né, de informação, que quanto melhor a minha espinha dorsal, mais precisos serão esses dados. E aí, voltando um pouquinho no tema, para a gente não escapar aí do ponto principal, a MKTech surgiu com esse objetivo, né? Formar consultores, trazer consultores que estejam dispostos no mercado a sofrer essa metamorfose, né, de ir para esse ambiente SAP, entender o que a dor do usuário final. Né? Para vocês terem uma ideia, né, tivemos um processo de implementação na Mondio bastante interessante. No entanto, algumas Zs que foram criadas, depois de um tempo a gente percebeu que não fazia sentido, o próprio SAP Standard atendia. Né? Tanto que depois disso, gente, a gente já fez um projeto back to standard. Que loucura, 1 ano e meio de funcionamento, pouquíssimo tempo, a gente já fez um projeto back to standard, porque a gente percebeu que naquele momento foi desenvolvido soluções que não eram necessárias, que o standard atenderia de forma excelente e é o que tem acontecido. E isso ajuda, inclusive, em desenvolvimento de relatórios, desenvolvimento de informações gerenciais,
Porque quanto mais distante você está, mais o SAP já está preparado, já está pronto. Né? Então, assim, como dica, né, de projeto, né, eu acho que é fundamental isso, a gestão de mudança, a análise do que a área de negócio entrega versus aquilo que ela tem de expectativa é fundamental para que exista esse match e consiga fazer essa implementação de forma positiva. Perfeito, aí, ó, uma implementação que no final não só trouxe os ganhos que o board esperava, mas trouxe uma nova linha de negócio para a empresa, reduzindo o custo, abrindo um novo modelo de negócio. Então, abre oportunidades, mas é o que você falou, né? Precisa ter uma fundação boa, é a espinha dorsal, é a fundação da empresa, então precisa ser muito bem pensado. E eu, na SAP, escutava essa frase logo quando eu entrei. Fiquei 11 anos dentro da SAP, e quando eu entrei, eu queria fazer academia de SD, de Basis, e aí o João Cavalcante, que é um dos mestres aí da SAP, já está lá há muitos anos, falou para mim, falou, olha, o bom consultor não é aquele que sabe tudo que dá para fazer no sistema, mas todos os processos de negócio que são possíveis Perfeito. para uma empresa. Então, quanto mais processo você conhece, depois fica fácil colocar no sistema. O standard vai ter uma função, vai um ajuste aqui, uma configuração ali, tem o É BTP isso aí. agora que pode ajudar, com Tachyonic, Fiori, mas precisa entender o processo. Então, da onde está vindo, para onde vai. E aí, não é algo também que vai para sempre, né? Projeto de RP não é um começo e fim. É Chegou isso no aí. final, legal. Agora a área de negócio levanta a mão e fala, pô, É mas isso aí. veio o Pix, agora veio É não igual sei o obra quê. pública. É igual obra pública, nunca acaba. Nunca acaba, sempre vai ter. E aí até tem uma pergunta aqui da Pamela falando sobre a gestão de mudança, que foi algo até que o Joab tocou. E aí eu vou perguntar para o Fernando, vocês têm isso sob demanda ou é interno? Como que vocês tratam essa questão de gestão de mudança? E já vou até emendar para você falar um pouquinho de o que é o futuro agora. Então, você falou do EWM, TM, outras linhas de negócio, BTP, Fiori. Depois que você fez a migração para S4, não parou ali. Tem muita coisa ainda. Bom, vamos lá. Ó, só fazendo um complemento, acho só para complementar o que o Joab colocou, né, e a pergunta anterior falando de mão de obra. O que que é um dos grandes desafios que a gente tem percebido, pessoal, quando a gente fala de mão de obra, e fazendo um pequeno parêntese nisso, a gente até pode ter o consultor no mercado, tá? E ainda assim a gente não tem a quantidade necessária para atender a todos os projetos. Mas um grande desafio é que a gente ainda tem consultores, a gente brinca aqui que é o consultor da velha guarda, é o consultor do Antigo Testamento. Mas tem um Novo Testamento agora, entendeu? Tem uma nova estrutura olhando para Clean Core, tem uma nova estrutura olhando para como a SAP está propondo as coisas a partir de agora. E nem todo consultor e gerente de projeto olhou para isso. A gente não fala mais de ASAP, a gente fala de Activate. E ainda tem gerente de projeto focado em falar de ASAP. E hoje você já não entrega projeto nessa mesma estrutura. Então, acho que às vezes tem essa questão do gerente de projeto, do funcional, mas ele ainda está olhando um ambiente anterior, ele ainda não deu o próximo passo. Então tem muito espaço para esse consultor hoje fazer isso, para daí sim a gente poder falar que está melhorando esse cenário de mão de obra no mercado. Acho que esse é um ponto. E aí, pegando esse ponto de gestão de mudança, o que nós fizemos? A gente sempre teve uma gestão de mudanças forte, mas a gente acabava sempre indo por demanda. E o que nós fizemos agora foi internalizar. Hoje a gente tem uma pessoa que fica dedicada dentro da companhia, dentro da estrutura de tecnologia, que ajuda a todos os projetos. Então a gente estabeleceu um processo de gestão de mudanças com templates e ritos, onde a gente consegue de fato fazer com que essa pessoa, essa estrutura, né, que não é uma única pessoa, porque a gente tem ferramental, tem processos, tem templates, ferramentas ali, que essa pessoa consegue suportar os grandes projetos e consegue dar apoio para projetos menores no que diz respeito à gestão de mudanças. Então, que vai partir, por exemplo, da gestão de mudança desde o kickoff, onde a gente vai alinhar ali, trazer para as pessoas que vão participar o desejo de quererem participar daquele projeto, até o momento em que a gente está usando ações de reforço para que as pessoas entendam que aquele projeto é importante e que elas precisam estar engajadas durante todo o processo. Então, hoje eu tenho uma pessoa aqui dentro que me ajuda a fazer essa estrutura de gestão de mudanças e a gente vem
melhorando, né? Criamos o método ali, usamos o método de gestão de mudanças já bem renomado de mercado, e a gente vem aprimorando essa gestão de mudanças dentro da companhia com ferramentas de treinamento, ferramentas de comunicação, ações de comunicação, com bastante frequência para garantir que os projetos estejam todos bem alinhados. Então, hoje a gestão de mudança ela é parte fundamental dentro do nosso processo de gestão de projetos aqui. A gestão de mudança está sempre suportando todos esses projetos. E respondendo aqui, Lucas, olhando para o futuro, a gente tem alguns objetivos muito claros, né? A gente tem um objetivo de Clean Core para que até 2026 a gente tenha um ambiente muito próximo do standard, tá? A gente poderia falar percentuais e etc. aqui, mas qual que é o nosso grande objetivo? É deixar o nosso ambiente muito próximo do que seria a necessidade da empresa, por exemplo, de estar dentro de um ambiente public cloud, tá? Onde as customizações elas precisariam ser feitas fora do ambiente. Para quê? Para que a gente tenha mais acesso às inovações. Quando eu estou em um ambiente private cloud hoje, né, como é o meu caso, as atualizações são ainda responsabilidade da empresa. E essas atualizações elas não são atualizações baratas. E no ritmo de inovação e entrega de novas funcionalidades que a SAP tem colocado, se eu estou 2, 3 versões atrasadas, eu não tenho acesso a essas tecnologias. A gente pode dar um exemplo aqui de inteligência artificial, do Joule, do Joule lá, como a SAP tem pronunciado, e outras tecnologias que a SAP fala, cara, bacana, esse aqui está disponível, mas está disponível na última versão, na 2024. Então, você não consegue fazer uso se você não tiver nessas versões. Enquanto uma versão do Public Cloud hoje, cara, o negócio sai primeiro no Public para depois vir para clientes private. Então, nosso objetivo, olhando o Clean Core, é de fato usar tecnologias que me ajudem a ter as customizações, as extensões que eu preciso, mas seguindo o rito de Clean Core. E dentro da estrutura da companhia hoje tem um roadmap muito claro para novas soluções. Então a gente fala muito forte aqui hoje de Digital Supply Chain, quais outras soluções a gente pode ter. A gente está nessa jornada, né? Estou em projeto nesse momento do TM, do EWM, tem projetos para implementação de IBP, de torre de controle. Então tem um roadmap ainda muito grande para a gente trazer para dentro da companhia para atender a esse crescimento. A companhia tem o objetivo muito claro de dobrar de tamanho nos próximos anos. Então, tem toda uma estratégia de tecnologia para suportar esse crescimento e esses objetivos de negócio aí no curto e médio prazo. Acho que esse é um pouco do que a gente tem trago e trabalhado dentro da companhia no que diz respeito a ter um ambiente claro, atualizado, que suporte o negócio e que não seja um empecilho de negócio, e que permita a empresa a fazer esse crescimento, seja ele um crescimento que a empresa desejar, por aquisição, por crescimento orgânico, enfim, independente dele, a tecnologia aqui não vai ser um empecilho, pelo contrário, vai ser um motor que vai impulsionar a companhia a conseguir atingir esses objetivos. Perfeito, perfeito. Então, gestão de mudança, vocês colocaram como parte da estrutura, né? Porque é estrutural, né? É necessário ter internalizado, acho que é estratégia. Acho que o Joab deve ter a mesma visão aí sobre gestão de mudanças, com a MKTech e tudo mais. Então, só finalizar aqui com o Joab, como que você tem lidado com isso e o futuro também. A gente está chegando no final, puder finalizar, quais são então os próximos desafios aí da Mondial, da MKTech também? Vamos lá, sem tomar muito tempo, né? A gente está nos últimos 5 minutos aí. Mais uma vez, obrigado a todos que tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente. Claro que é um tempo super rápido, né? Se tiverem algumas perguntas aí, manda, que a gente depois tenta responder através do Lucas aí, para chegar a resposta até vocês. Os nossos contatos também estão à disposição. O pessoal pode me contactar lá no LinkedIn para a gente Dava fazer para falar esse o dia todo, networking. né, Joab? Se Dá para falar deixasse, o dia dava para todo. falar o dia todo. É um tema, Fernando, que sem dúvida nenhuma, e a gente gosta, né? Que nem aquela frase, a gente faz o que a gente gosta, né? Então, sem dúvida nenhuma, é prazeroso, né, falar sobre esse tema, né? E claro, falando sobre o futuro, né? A Mondial também é uma empresa que investe muito em tecnologia, né? Está numa frente muito forte agora de inovação, né? Pensando em automação, né? De áreas, né? Melhorias nos processos, robotização de processos. E há também algo que... Vocês continuam me ouvindo bem ou não? Sim, Ok, é te que o meu escuto. fone está no fim da bateria.
mas assim, IA também é algo fundamental, é algo super importante, né, que a gente também tem desenvolvido. Então, assim, pessoal, acho que o mais importante, e eu acho que o Fernando agora, na última frase dele, foi muito cirúrgico, né? Então, para aquelas pessoas que são da área de TI, né, e que pensam em tecnologia, o que mudou muito, né, principalmente nesses 30 anos, é que a área de TI deixou de ser custo e passou a ser motor. Sem dúvida nenhuma, Fernando, está muito alinhado a isso que o mercado tem analisado. Então, assim, os gestores de TI têm que ter essa responsabilidade. A responsabilidade de saber que, assim, gente, sem nenhum tipo de exagero no poder, vamos colocar dessa forma, né? Mas, sem tecnologia, pessoal, não se emite uma nota. Hoje, sem tecnologia, a gente não vende. Imagina se a gente tiver um crash de tecnologia. A gente volta para a época do mimeógrafo. Ninguém vai vender, ninguém vai produzir, ninguém vai fazer nada. Né? Então, tecnologia é extremamente importante e as pessoas que estão à frente das áreas de tecnologia têm que pensar em tecnologia como motor. O que tecnologia pode fazer para impulsionar e não ser âncora? Esse, inclusive, foi um dos desafios na hora de implementar o SAP. Né, principalmente dentro da fábrica, porque você fala assim, uma empresa que fabrica 11 milhões de ventiladores, que foi o recorde que a gente fabricou ano passado, gente, é produção de ventilador de um a cada segundo, é uma coisa de louco. Né? Agora, imagina colocar um sistema ali que trava esse processo. Então, assim, o grande pensamento que nós temos enquanto gestão de área de tecnologia é ser motor e não âncora, e trazer benefício para a companhia que faça com que a companhia cresça mais. Né? Então, nós temos ferramentas hoje, né? Inclusive está acontecendo até uma coisa interessante, né? Nos últimos anos, que muitos CIOs têm virado CEOs, né? Porque as companhias têm visto essa oportunidade, né, de trazer esses profissionais para esse ambiente. Mas eu não vou me estender muito mais, se deixar a gente falar aqui o dia inteiro. Obrigado de verdade, Vitor, Marcelo, obrigado, Lucas, obrigado a todos os amigos que a gente tem compartilhou um pouco das informações aqui. Mais uma vez, conta com a gente, contata a gente lá via LinkedIn, via contato, de qualquer forma, sinal de fumaça. A gente sempre gosta de estar recebendo as pessoas, fazendo benchmark, tomando café, e sem dúvida nenhuma isso é enriquecedor. E porque no fim do dia, gente, independente da IA, tem que ter a IH, inteligência humana. Sem inteligência humana, nada acontece. Então, não tenho medo da IA, não tenho medo da tecnologia. No final do dia, é isso aqui, ó, pessoas, né? Pessoas, gente, é gente atendendo gente, falando com gente. É isso que faz toda a diferença no final do dia. Perfeito. com Lucas, vou certeza. pedir, agradecer mais uma Isso, vez vamos também. encerrar. Total, Pedir para o Lucas, total. Só queria passar comentar sobre o nosso hands-on, por gentileza. Isso, exato. Eu até coloquei no chat aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem, não só a gente vai transmitir todo o conteúdo para vocês, a gente gravou a sessão, então quem chegou na metade ou quem não conseguiu ver algum pedaço, a gente vai mandar para vocês o link. Nós da Tachyonics, a gente está promovendo um hands-on. A nossa solução é uma solução atual, Clean Core, dessas novas tecnologias que o Fernando, o Joab citaram. Eles são clientes, utilizam a solução Tachyonics, a gente tem uma parceria super legal. Então, se vocês quiserem testar a solução, quiserem também provar um pouquinho, ainda não conhece, pode se inscrever, a gente deixou o link para o Hands-On, a gente depois vai publicar nas redes sociais. E quero aqui agradecer a presença de todos. Se puderem deixar pesquisa, perguntas, a gente responde. E agradecer mais uma vez aí, Joab, Fernando, parabenizá-los pela jornada, pelo casos de sucesso ao longo dos anos, né? E desejar todo sucesso do mundo para vocês. Continuem entregando, melhorando o sistema, sendo referência no que vocês fazem. E que os planos aí para o futuro já estão dando certo, mas que deem cada vez mais certo aí, tanto no tema do Fernando, como a MKTech aí com o Joab. Então, muito obrigado a todos novamente. Excelente. Um ótimo dia.